Hoje o nosso episódio está muito especial. Você já se deparou com uma situação assim? Trabalhando e de repente o teu trabalho não faz aquele sentido que fazia antes. Você ama o que você faz, mas você percebe que não faz mais sentido, não preenche mais o teu coração como preenchia antes. E de repente entende que precisa se reinventar. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A coragem de se reinventar. Eu tenho aqui no estúdio a Gisele. Gisele, muito bem-vinda. Obrigada, Mirtes. Que delícia ter você aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão dinâmico, né? De uma mudança tão profunda. Porque você se reinventou aos 40 anos. 40 anos. Meu Deus, que coisa mais incrível. E você que está nos escutando aí, pensa que, de repente, é desafiador se reinventar. Não tem idade para se reinventar, você não concorda? Não tem idade. A gente pode aprender e se reinventar em várias fases da vida. Ainda mais agora que a gente está vivendo mais, né? E a nossa juventude está se prolongando. Que delícia saber disso, né? Como Sim. a gente pode viver melhor nesses tempos que nós estamos vivendo hoje. E é impressionante porque, além de você se reinventar, você impulsiona mulheres hoje. Me conta um pouquinho, Gi, como começou? Posso te chamar de Gi, né? Sim. Como começou tudo isso, Gi? Conte para mim. A minha transição de carreira, ela foi acontecendo aos poucos. Eu sou pedagoga de formação, trabalhei mais de 20 anos na escola e sempre fui muito apaixonada pelo que eu fazia. E nos últimos anos, como funcionária pública, e chegou um momento da minha carreira em que eu não me sentia mais contribuindo. Talvez não era que eu estava insatisfeita naquele lugar, mas eu comecei a sentir que eu podia mais. Era como se a minha alma pedisse para viver novas experiências. Então, talvez não era uma insatisfação, mas era uma falta daquilo que eu ainda não tinha vivido. Então, eu comecei a estudar, a me preparar, a me conhecer melhor, para saber por que eu estava sentindo aquilo, qual direção que eu queria seguir, por que eu estava sentindo aquilo. E, aos 40 anos, decidi criar a Rosa Cali, que é uma marca de semijoias totalmente voltada para revenda. A gente não faz venda no varejo, é só através das nossas revendedoras, com o propósito de impulsionar mulheres a gerar renda também para as mulheres. Então, a Rosa Cali, ela chegou na minha vida, transformou a minha vida e também transforma a vida de muitas mulheres hoje através da revenda. Que além de usarem a sua beleza, né, de ressaltarem a sua beleza, geram renda através das semijoias. Que incrível, Gi. Isso é profundo você falar sobre isso, porque muitas sentem essa insatisfação, esta forma de querer reinventar algo, mas não têm a coragem de executar de fato. E o que te levou, assim, que você percebe que, olhando para essa trajetória sua, qual foi o ponto que culminou a tua decisão? Eu acho que quando eu já não estava me sentindo mais pertencente àquele lugar, algo começou a me incomodar. Eu sempre fiz com muita excelência tudo, independente do lugar onde eu estava. Então, mesmo como funcionária pública, com toda a estabilidade que eu tinha e segurança daquele trabalho, Sim, imagino. eu sempre dei o meu melhor. Então, quando aquilo começou a me incomodar e eu comecei a sentir não ter mais vontade de ir trabalhar, eu pensei, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. Mas qual caminho eu vou seguir? Eu acho que essa é uma das perguntas, assim, bem desafiadoras para a gente responder, né? Mas será? Porque eu estava muito confortável ali, né? Era um lugar muito confortável. Claro. Eu já tinha uma rotina, eu já dominava o que eu fazia. Mas quando eu olhava para fora dos muros da escola, eu via que existia um mundo que eu não tinha acessado ainda. E que eu queria acessar.
Eu sempre gostei de moda, sempre gostei de beleza, de ordem. Eu gosto do que é belo, eu gosto do que é bom. E esse mundo sempre me fascinou. E talvez esteja muito ligado a isso também. Então, foi nesse momento que eu senti esse incômodo que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E na minha adolescência, aos 14 anos, eu senti o desejo de comprar uma sandália Melissa. E o meu pai me dava dinheiro para comprar roupa no verão e no inverno. Então, a gente, na época, ia para o centro de Curitiba para fazer a compra de roupa da estação. Só que a sandália Melissa, na época, onde não tinha nem no shopping, né? A gente quase não tinha shoppings naquela época. Era cara. A gente não tinha acesso com facilidade a essas coisas. E eu comecei a montar bijuterias para vender na escola. Então, aos 14 anos, meu pai emprestava o cheque, eu comprava os materiais e montava bijuterias e vendia na escola. E depois disso, eu comprei a minha sandália Melissa e vi que ainda sobrava dinheiro. Então, essa foi uma fase da minha vida a qual eu voltei quando eu pensei em fazer alguma outra coisa, veio em mim, né? Mas o que eu poderia fazer? Do que mais que eu gosto? Por isso que o propósito, ele está muito ligado ao autoconhecimento. Com certeza. A gente precisa se conhecer. Exatamente isso. Você falou algo assim que você começou de pensar o que você gostava de fazer. Então, muitas pessoas se sentem perdidas de propósito. E uma das é o autoconhecimento. Uma das ferramentas para conhecer o propósito é o autoconhecimento. A segunda, logo em seguidinha, o que mais você gosta de fazer? Aquilo que bate o teu coração, aquilo que aquece a tua alma. Como isso é gostoso. E você já deu sinais aos 14 anos. Isso! Então, eu voltei àquela menina aos 14 anos, que já tinha o espírito empreendedora. Então, meu talento já estava lá. Olha, né? Que coisa. Mas eu também cumpri o meu propósito nesses 20 anos que eu estive na escola. Também entendo que também era o meu lugar e era o meu propósito. Porque hoje também eu sinto que está muito em alta a gente falar do propósito, né? E a mensagem que eu quero deixar aqui é não romantizar isso e também pensar nisso assim muito com o pé no chão. Porque eu vejo que hoje muitas pessoas estão buscando esse propósito como se ele fosse um motivo uau na vida e cheio de prazeres. Só de prazeres. Não é. E não é, claro né? Que não. Então, eu vejo que muitas pessoas nessa busca incessante por esse propósito e sem saber muito bem o que ele é, estão um pouco perdidas. Então, começam a ficar insatisfeitas, começam a ficar inseguras e também não constroem nada ao longo da vida. Porque às vezes ficam pulando, vamos dizer, de galho em galho, né? Ou esperando esse propósito acontecer. Ou esperando esse motivo uau de estar aqui nessa terra. Porque o propósito, ele também não está ligado à relevância, né? E em dizer assim, para cumprir o meu propósito, eu preciso empreender. Eu preciso ser alguém que tem muita relevância, que eu preciso ser famosa. E não está ligado a isso, né? Todo mundo tem o seu propósito. Então, o meu propósito, hoje, eu descobri que é uma forma do meu talento servir as pessoas. Que é o que eu encontrei hoje. O meu talento é voltado a pessoas. E ao meu senso estético. É verdade. Olha só que interessante. Olha quantas chaves a Gi está entregando aqui para nós. Gi, com 20 anos de escola, trabalhandinho na escola, você toma uma decisão, claro que você se programou, como você diz, você não romantizou. Sim. Mas o que, neste momento, o que mais pesou na decisão? Tomei a decisão. A decisão foi muito difícil. Inclusive, a primeira vez, eu marquei a minha exoneração, né? Porque eu era concursada pública. E eu marquei a minha exoneração e eu desmarquei. Então, eu tinha um medo muito grande da questão, principalmente financeira, né? Porque o nosso propósito, a gente também precisa do dinheiro, né? Sim, com certeza. Então, a minha preocupação, a princípio, foi a segurança que eu tinha na escola pública e a questão financeira. Então, e na segunda vez, quando eu agendei, o meu marido chegou e perguntou para mim, você não vai voltar para a escola, né? Eu estava de licença nessa época.
E eu falei para ele, eu tenho certeza que não. Ele disse, então vai lá e pede a tua exoneração. Então, foi esse dia que eu decidi, mas como eu te disse, eu me preparei para isso. Não que eu estava 100% segura, eu acredito que esse dia não chega. Nunca. Você Não. nunca vai estar pronta para tomar uma decisão como essa. A gente precisa trilhar a jornada e se organizar no caminho. As coisas vão acontecendo enquanto você caminha. E é tão interessante, conforme você vai caminhando, as coisas vão se organizando, né? Vão. Você sabe que eu escutava um ditado quando eu era pequena que falava o seguinte: conforme a carruagem vai andando, as abóboras se ajeitam. E é uma Sim, verdade. é uma verdade. É uma metáfora que é uma Sim. verdade. A gente espera que tudo esteja pronto. Sim. E eu acredito que você teve muitas renúncias e muitas decisões difíceis para tomar. Conta um pouquinho mais sobre isso. Muitas renúncias, né? Quando a gente deixa uma carreira para iniciar outra, então primeiro eu me preparei, eu estudei, precisei me dedicar muito e tomei a decisão de me dedicar muito a esse negócio, a trabalhar, né, acima da média, muito, e toda a minha rotina ficou voltada para esse negócio. E uma das coisas que eu tinha muita dificuldade, eu dizia que eu nunca ia aparecer nas redes sociais. Tanto que no início eu convidei uma amiga, a Aline, para ser minha sócia, porque ela é muito linda e ela tinha muita facilidade nas redes sociais. Então eu falei, vou convidar a Aline para ser minha sócia, porque assim eu faço as coisas internas, né? E ela aparece no Instagram. E ela não aceitou. E eu comecei, aos poucos, a aprender tudo, Mirtes. Eu não sabia nada. Eu estava numa escola. Eu não sabia como fazer as coisas no Instagram, como fotografar uma peça, como ter funcionárias, como lidar com uma empresa. Com tudo isso, como lidar. E eu não sabia, né? Então, isso tudo foi muito desafiador e eu digo que ainda é hoje. Os bastidores, eles tomam bastante tempo. Então, o que a gente vê nas redes sociais não é o que é. Sim! Os bastidores é algo muito, muito profundo. Muito profundo. E, assim, para você ter ideia, no ano novo de 2023 para 2024... eu passei o Réveillon na minha casa, de chinelo, havaianas, cadastrando peças. Então, os fogos isso, né? né? E a gente trabalhando. E até hoje a gente precifica as peças e trabalha com as peças nos finais de semana. Então, existe muita renúncia, muita vontade de fazer aquilo dar certo. Com sabe? certeza. É de trabalhar sem medir esforços mesmo. Com certeza, esse processo não foi fácil, né? Não. E a tua visão no empreendedorismo da Rosa Cali, que é uma parte da tua vida, né? Porque tudo isso foi construído dentro de você. Sim. Todos os setores, todas as formas, essa comunicação, a forma de se relacionar com as pessoas, foi construindo numa vida toda. Chega aqui, você se relaciona no atacado. Tuas peças são vendidas para o atacado com mais mulheres. Que a intenção da Rosa Cali é fomentar novas revendedoras, para que elas também tenham renda própria. É isso. Como que surgiu isso? Isso. Esse desejo de ter a revenda já surgiu logo no começo. Eu vendi Rosa Cali no varejo uma vez. Eu vendi. A partir daí, outras pessoas já começaram a revender. E eu comecei com as pessoas próximas. Então, na escola foi uma amiga, depois a minha mãe, as minhas cunhadas, que estão comigo até hoje. E já logo surgiu esse desejo e com esse propósito de impulsionar outras mulheres a gerarem renda. E hoje mulheres têm uma ótima renda através das nossas peças. A Rosa Cali hoje ela tem em Curitiba o modelo de consignado. Então, a gente oferece a oportunidade para as mulheres revenderem a nossa marca sem custo nenhum. Elas recebem um kit lindo, todo o suporte, embalagens, máquina de cartão, sem pagar nada. E é só sair de lá do showroom e vender. Olha só, meninas, nós não tínhamos combinado sobre isso, mas foi muito importante ela estar falando sobre como funciona a Rosa Cali. Na descrição do vídeo tem ali as informações sobre o Instagram da loja. Procurem
as funcionárias, a equipe dela, para que possam ter mais informações. Olha só, uma renda extra, você que está pensando, de repente se motivando a mudar a tua carreira ou ter um resultado melhor. Sim. Ela está ofertando aqui para nossas ouvintes algo incrível. Mas já aproveitando, não dá para esquecer de te perguntar. Você já falou sobre renúncias. Todo começo tem muitos desafios. A teu olhar, qual foi o maior desafio que você enfrentou? O maior desafio... Um dos maiores. Um dos maiores desafios... Pode falar 2. Eu acho que o medo, né? A superação, o medo de pensar, meu Deus, e agora aos 40 anos, eu dou conta de aparecer no Instagram, por exemplo? Eu acho que as redes sociais foram o primeiro desafio ali que faziam eu pensar em não fazer aquilo. Porque eu sabia que a Rosa Kali precisava estar nas redes sociais. Sim, onde que está o público, né? Então, eu sabia disso. Mas eu achava que eu nunca ia. Puxa. Que eu nunca ia. Eu dizia isso. Eu nunca vou aparecer no Instagram. Eu não levo jeito para isso. Mas eu fui me desafiando. Fui superando esses medos. Fui procurando aprender. E hoje faço, né, com muita tranquilidade. É verdade, estou vendo os vídeos dela. Gente, parece que não é uma verdade do que ela está falando agora, mas eu acredito que você também foi buscar recursos para que você pudesse se desafiar. Isso que é importante. Quando você percebe algo que você precisa aprimorar, precisa desenvolver, é importantíssimo buscar esses recursos. Tem como ferramentas. E qual ferramentas que você percebeu que você usou para que nossos ouvintes também possam, de repente, se utilizar nesse momento de mudança de quem não gostava de aparecer para quem gosta de aparecer. Quer dizer, gosta para aparecer? Hoje você aparece. Hoje eu apareço. Hoje eu apareço com tranquilidade. Hoje, assim, eu sei com quem que eu tô falando, né? Com as seguidoras. Coisas, né? Então, isso é muito gostoso. E que ferramentas que você usou? Eu fiz cursos, né? Sobre marketing, que me ajudaram muito. Olha. Então, eu fiz um curso de marketing que me ajudou muito nessa trajetória. Que fez eu virar aí essa chave. E eu acho que foi essa superação de dia após dia. Então, quando chegava, por exemplo, as peças, eu mostrava só com a mão, eu não aparecia. Eu só falava ali, né? Ah, chegou essa peça aqui. Aí depois comecei a aparecer em fotos. E aos poucos eu fui me soltando. Que incrível. Não é uma mágica, né? Você precisa se Não, desenvolver mesmo. Não é. A gente precisa se desenvolver. Estar sempre em movimento, estar sempre aprendendo. Até hoje eu estou, né, em mentorias, participo de cursos, estou junto com pessoas que podem me ajudar nesse desenvolvimento. Porque a gente cresce com o outro, né? A gente só cresce com o outro. Então, eu sempre me desafio a aprender até hoje. E estar sempre nesse movimento de aprendizagem. Porque eu acho que também o propósito da gente está muito ligado a isso, sabe? A você descobrir os seus talentos e desenvolver eles. Sim, é uma verdade. E nesses momentos que a gente descobre a força que a gente tem. Sim. Bom, nós falamos de desafios e as decepções. Sim, Ela né? até ficou quieta, gente. Olha só. Sim, as decepções, né? E o que você aprendeu com elas? Não vamos falar sobre elas, vamos falar sobre o aprendizado que essas decepções trouxeram para você. Trazem uma resiliência e um teste, né? De que realmente, se é realmente aquilo que você quer. E eu vejo muito que nesses anos, assim, as decepções e as frustrações que tem até hoje, né, servem para me forjar para ir para o próximo nível. Então, eu sempre procuro ver dessa forma, que os desafios vêm, as frustrações vêm, os problemas vêm também, mas eu sempre busco olhar para isso como uma aprendizagem. O que eu preciso aprender com isso? Então, logo quando a gente foi fazer o nosso primeiro showroom, a gente alugou a sala em janeiro, para você ter ideia. A gente só conseguiu mudar em setembro. Como assim? Conte isso. Então, assim, 9 meses. 9 meses. Mas aconteceu alguma coisa? Assim, Desculpa perguntar, pode falar. Até ficar pronto,
tudo muito devagar. 9 até meses ficar você tudo pagando aluguel. pronto, pagando aluguel sem estar na sala. Então, Que desafio. Então, você assim, sai de um salário fixo, sim, real. sim, Que desafio. Você nem estava contando sobre isso, meu sim. Deus. Eu fiquei um tempo em casa, trabalhando de casa sozinha, e eu ia levar os kits na casa das revendedoras, até que a gente chegou no momento em que a despensa da minha casa ficou pequena, né? Eu comecei a Rosa Cali na despensa da minha casa. E quando a gente resolveu abrir o showroom, demorou muito para ficar pronto. Imagina 9 meses. 9 Ai, meses. eu ficaria 9 com meses. pico no coração, E meu Deus. depois, quando a gente foi trocar de showroom, porque daí, graças a Deus, o nosso showroom ficou pequeno. Ai, que E bom. a gente precisou mudar de lugar, né? Hoje a gente alugou 2 salas. E no momento que esse showroom estava sendo construído, eu tive um grave problema na coluna e eu fiquei 1 mês sem me levantar. Então, eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive. Porque o showroom estava em construção, a Rosa Cali estava em crescimento, eu tinha muitos afazeres, muitas coisas para fazer. Eu estava num momento que eu trabalhava manhã, tarde, noite, final de semana, com o meu olhar todo voltado para esse crescimento, um espaço maior. E até que um dia eu saí da Rosa Cali falando para as meninas que eu não tinha tempo para assistir uma série. E eu passei no mercado, sempre com aquela pressa, né? E fiz compra. Quando eu estava guardando a compra em casa, eu senti uma dor na coluna. E daquele dia eu fiquei 30 dias na cama. Então eu não podia ir no showroom acompanhar. Eu precisava ir até lá receber móveis, receber a pessoa que fez a cortina, mas eu não podia. Eu não andava. Então, naquele momento eu pensei, meu Deus, né? A Rosa, e se acontece alguma coisa comigo? Eu achava assim que nunca mais eu ia voltar a andar, Mirtes. Meu Deus. E acho que esse foi o momento mais desafiador. E me ensinou também como é importante nós termos equipe, termos pessoas que embarquem com a gente nesse propósito, né? E que façam aquilo que naquele momento você não pode fazer. Você sabe, você falando, eu fiquei emocionada junto com você, mas essa revisitação, ela é importante para saber o quanto que durante esses processos nós amadurecemos, nós crescemos, a forma como nós lidamos com tudo isso. E hoje você está aqui conosco contando a tua trajetória, que é maravilhosa, é linda. Então, não só de tristezas que você teve. Conta um pouquinho uma conquista que você pode compartilhar aqui com a gente, que não só de tristeza a gente vive, né? Mas tem coisas boas. Você me falou que a Rosa Cali mudou de um lugar para o outro. Sim. Quer compartilhar um pouquinho hoje? Você falou também que tem um lastro grande de revendedoras, abrindo mais campos de trabalho. É só para Curitiba, a região? Me conta um pouquinho disso. Hoje, nós somos mais de 200 mulheres entre consignado e atacado, né? Para fora de Curitiba, a gente só faz a venda no atacado e para Curitiba a gente faz o consignado. Então, essa já é uma grande conquista para quem começou, né, na despensa de casa, tendo pessoas só próximas que faziam a venda. Hoje a gente é uma marca consolidada, nós estamos 4 anos no mercado, então isso já é uma grande conquista. Nesse período eu mudei de showroom, hoje a gente tem um espaço maior, tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. E a Rosa Cali me possibilitou também conhecer novos lugares, né? Esse ano, eu fiz uma viagem para Paris, fiz um lançamento em Paris. Então, é algo assim que eu nunca imaginava, Mirtes. Até no lançamento, eu disse, gente, eu não sei nem se eu estou realizando um sonho, porque eu não tinha coragem de sonhar. Porque muitas vezes a gente também não tem coragem de sonhar, né? E fazer um lançamento em Paris, ir para Paris, estava muito longe daquilo que eu vivia. E a Rosa Cali me proporcionou essa experiência e o contato com outras pessoas, esse também servir e ver os resultados de outras mulheres é uma grande conquista para mim. Exatamente. Você é um exemplo para muitas mulheres e a questão quando a gente trouxe você aqui foi por conta dessa tua
Olha, são tantas qualidades que nós podemos falar aqui de que você está vivendo agora. É uma colega de escrita de livro, é uma mulher resiliente que passou muitas coisas. E ao que me vê, você consegue transformar tudo isso e passar para as mulheres. E nessa transformação, para você que está nos escutando agora, há sempre uma possibilidade de mudança. Sim. E a nossa decisão, de repente você está num ponto de decisão. Você que chegou até aqui e está nos escutando, eu quero falar isso para você, que nos ouviu, atenta. Você, de repente, está a ponto de decidir de uma insatisfação no teu trabalho ou em outras áreas no teu estudo, em outras áreas na tua vida. E hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga e estava falando sobre essa. Não é o seu caso, mas muitas insatisfações nossas são a forma como que nós não fazemos aquilo que precisamos fazer. Eu estava dando exemplo sobre namorados que namoram e depois se separam. Aí você vê o rapaz indo para academia, a menina indo para... Aí, quando estão juntos, não fazem o que precisam fazer. De namorados, de casar... Quantas vezes nós somos essas pessoas que deveriam fazer tantas coisas e acabam não fazendo? Sim. Porque se nós fizéssemos... Olha a decisão que você tomou. Vamos fazer um balanço agora do que nós conversamos aqui. Você tomou uma decisão desafiadora, que não... Poucas pessoas têm essa coragem concursada, Sim. trabalhando no Estado, para montar uma empresa que não sabe se vai dar certo e não teria mais o salário que você tinha. Você não tinha possibilidade Sim. de voltar lá mais. Lá você fechou a porta. Fechei Aquela a porta estava fechada. Mudou tudo. A minha rotina, a minha vida mudou tudo. Não estou te dizendo para você fazer isso. Mas estou te dizendo que, de repente, dentro de você tem alguns assuntos que precisam ser resolvidos, um perdão que precisa ser liberado, Sim. uma gaveta que precisa ser arrumada, e você está procrastinando. Olha só, procrastinando. A palavra está difícil de sair. E nessas pequenas decisões, eu vejo o valor que você tem aqui, está conosco, está falando para nossas ouvintes e desafiando elas também a se desafiarem. Isso é tão importante. Hoje nós estamos falando dessa parte do empreendedorismo, mas você também é uma escritora, também escreveu no Secreto, você falou sobre uma mulher bíblica. Sim. Uhum. Falei sobre a mulher encurvada. Olha só quantas coisas maravilhosas. Gente, se ela não tivesse se desafiado, será que ela estaria escrevendo esse livro? Não. Será que... Se eu não tivesse me desafiado a fazer o podcast, será que eu estaria aqui com vocês? Não estaria. Não estaria, né? Então, é sobre isso, sabe? É sobre encarar os desafios de frente e com coragem. Porque, assim, a gente nunca vai se sentir pronta. Não é aquele efeito uau que você pensa que você vai tomar uma decisão e por uma vida de prazeres, porque não é isso. Mas é uma vida que te preenche, que você se sente contribuindo, que você sente que o teu talento está sendo usado. Mas isso faz parte do nosso propósito, não só para a nossa vida, mas trazer esse desenvolvimento para a vida de outras pessoas também. E nessa caminhada, como é importante a gente fazer isso, você olhar para o outro. E nesse teu caminhar, você provavelmente encontrou muitas pessoas que se desenvolveram. Você pode contar um case de sucesso para nós aqui? Posso. Muitas pessoas se desenvolveram. Eu tenho revendedoras que estão comigo desde o início, Mirtes. E vendem bem todos os meses. Eu fico até impressionada. E pessoas, assim, muito resilientes também. Mulheres, mães, né? Eu tenho a Juliane, por exemplo, que é uma mulher que mora, inclusive, em outra cidade, na região metropolitana. E até sempre comento com ela, porque ela pega muito trânsito para ir até o showroom, né? Eu tenho mais revendedoras nessa cidade. E ela tá lá sempre. Eu comecei com ela indo levar o kit na casa dela. E hoje ela vai até o showroom, faz as escolhas, vende bem todos os meses. E também transformou ali a sua vida. Ela vende roupa e vende Rosa Cali. E ela também transformou a vida dela, entrou nessa jornada também de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, eu quando penso na Ju, é um caso de sucesso para mim. Eu tenho a minha mãe. A minha mãe, ela vende desde o início. E a minha mãe é um grande exemplo de fé para mim e de constância. Inclusive, ela cuida da minha avó.
cuida de um menino de 47 anos que a gente tem a guarda, eu e ela, e que tem paralisia cerebral. Então, a gente adotou essa criança, né? Que para nós é uma criança, e ela cuida dessa criança. E mesmo assim, ela vende bem todos os meses. A gente foi para Orlando agora em julho, né? Fomos eu, minha família, e ela foi junto. E ela fez a viagem com o valor que ela ganha da Rosa Cali. Meu Deus, isso é transformador e inspirador. Olha, para quem está nos ouvindo. Sim, e ela tem uma rotina super atribulada de cuidar do Christian, cuidar da minha avó. E mesmo assim, ela faz o movimento dela. Olha, que inspirador. Gi, eu tenho certeza que muitas situações você já viveu. Se você pudesse me dizer assim, em uma palavra, quem é a Gi hoje? Te peguei. Desafiador, me pegou agora. Quem é a Gi hoje? Quem é a Gi hoje? Eu acho que hoje a Gi é uma mulher... Hoje eu sou uma mulher de fé. Eu tenho uma fé hoje que eu não tinha lá no começo. Eu acho que esse meu lado espiritual, essa minha fé, essa coragem de acreditar em mim, de acreditar nas pessoas, hoje é muito forte em mim. Que interessante. De encarar os desafios, né, de frente, me superar e acreditar, mesmo sem saber se vai dar certo. Não, é incrível. Eu fico impressionada pela tua coragem, pela decisão que você tomou. E nessa tua trajetória, qual foi o conselho que você teve, que você falou, esse conselho serve para mim e para nossas ouvintes também? O conselho que eu tive... Olha, eu tive uma mentora de marketing muito especial que me ajudou a ter uma virada de chave muito grande, que é a Suelen Varmelin. E eu fiz uma mentoria com ela. E ela sempre falou algo assim, um dia que me marcou para sempre. Todo dia Deus te oferece um banquete. Não empurre o prato. Olha. Então, isso foi muito forte para mim, porque hoje a Rosa Cali, ela é muito além de uma marca para mim, né? Ela é uma missão. E eu senti isso muito forte, Mirtes, quando foi para eu alugar essas 2 salas, porque eu senti muito medo também de alugar, né? Eu estava indo para um outro bairro, um aluguel mais alto, 2 salas. Então, durante esse período, eu sofri pensando, será que essa é a decisão certa? E um dia eu estava descendo para ver a obra assim na rua e eu senti uma paz tão grande no meu coração, como se Deus soprasse no meu ouvido, sabe? Aqui é o teu lugar. E então todos os dias Deus estava me dando aquilo, a oportunidade, né? De crescer e de transbordar ainda na vida de outras mulheres. Então não empurre o prato. Né? Faça o seu melhor, apareça no Instagram, vai lá e faz, né? Se desafie a aprender sobre gestão, né? Sobre os números. Então, eu acho que isso foi para mim uma aprendizagem. Fiquei até sem palavras aqui. Gi, estamos caminhando para o final. O que você falaria para uma mulher que pensa em empreender e se encontra numa situação desafiadora, como você passou? Qual é o conselho que você daria para ela? O primeiro conselho é o autoconhecimento. Se conheça. Saiba quais são os seus talentos. E para onde você deseja ir. Porque, às vezes, o seu talento pode ser usado no próprio lugar onde você está. Talvez você possa se reinventar naquele lugar. Você se autoconhecendo, tendo clareza de para onde você deseja ir, se prepare. Estude para onde você quer ir, o que você quer fazer, se é um novo projeto, um novo trabalho. Se prepare. Você não vai estar totalmente pronta, mas estudar e aprender sobre aquilo que você quer fazer vai te deixar mais preparada. Esteja disposta
a pagar o preço e trabalhar muito além daquilo que talvez você faça hoje. Aproveita a jornada, né? Porque a gente vai se desenvolvendo durante a jornada e tenha coragem. À medida que você vai caminhando, as coisas vão clareando. Se for o teu propósito, né? Converse com Deus, entregue para Deus o seu propósito. Vai dar certo. E se você não desistir, você vai chegar. É isso. Eu acho que é um caminho. Gi, que palavras poderosas e que conselho profundo que você entregou para nossas ouvintes. De fato, você é uma mulher de coragem. Se eu pudesse definir você, uma mulher corajosa. E isso me lembrou um versículo que nós estávamos falando agora há pouco, Josué 1:9. Não te mandei eu, seja forte e corajosa. Corajosa. Nós estávamos falando agora há pouco. Então, é um versículo para você, para a minha vida, para a nossa ouvinte que está nos ouvindo. Seja forte e corajosa. Não te mandei eu. Não te mandei eu. Muitas vezes nós queremos retroceder. E aqui tem um case de sucesso que fala não só, como você mesmo diz, como ela mesma nos diz, não romantizar Sim. esse processo inteiro. Mas você falou uma coisa muito interessante. Aproveite a jornada. Porque Sim. independente, você vai chegar lá. Agora, a forma como você vai chegar vai depender muito de como você aproveita ela. Sim. É muito interessante isso. Aproveite a jornada, a constância também, né? É todo dia. Seja né? constante. O sucesso, ele não vem daquilo que você faz de vez em quando. Ele vem daquilo que você faz todo dia. E você vai se tornar melhor. Se você fizer todo dia, você vai ser treinada. Então, e não desistir. É verdade. Não desistir. Gi, muito obrigada pela tua entrega. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, participar desse podcast com você. Para mim também foi uma honra ter uma mulher tão corajosa aqui conosco, contar de todos os desafios que enfrentou. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. E você que ficou conosco até agora, aproveita, encaminhe esse vídeo para uma amiga, curta, compartilha, nos conta nos comentários até onde que chegou esse vídeo, que cidade que você está. E quero também te falar, seja forte e corajosa. Josué 1:9. Não te mandei eu, seja forte e corajosa. Até o próximo vídeo. Um beijo no teu coração.